Olá, boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. A gente vai conversar com a doutora Merces, ela que está lá em São Paulo, de maneira virtual nos recebendo. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certo. Bom, a gente pretende esclarecer aqui, como o Daniel já falou, essas questões todas do uso da hidroxicloroquina, da cloroquina, qual o protocolo que o médico ele deve adotar nesse período, porque a gente tem um documento, né? A gente sabe que o familiar do paciente internado em tratamento precisa assinar um termo para que o medicamento, algum deles, né, seja utilizado, a fim, né, de todo o cuidado aí, respaldo jurídico. Como que funciona isso? Detalha melhor para a gente. A hidroxicloroquina ou a cloroquina não são medicamentos originalmente destinados à Covid-19, porque não há ainda um medicamento no mundo capaz de combater de forma eficaz essa doença. Então, a hidroxicloroquina é um medicamento usado para doenças como malária, artrite reumatoide, lúpus, e ela tem apresentado alguma eficácia e tem sido, pelo menos no tempo de internação do paciente. Em função disso, o Conselho Federal de Medicina autorizou que os médicos adotem o uso da hidroxicloroquina de comum acordo com os pacientes. No caso de um paciente internado, que ele não tem essa possibilidade de decidir por conta própria, são os familiares que autorizam o médico a usar a hidroxicloroquina. Essa autorização é formalizada por meio de um termo, que é o termo de consentimento esclarecido, em que o médico esclarece a família do paciente, se ele não tiver condições de entendimento imediato, sobre as consequências e os efeitos colaterais que a administração dessa droga traz para a saúde do paciente. Então, inclusive, efeitos cardiopáticos, efeitos mais efetivos de abdômen e tal. Mas o que é importante é que o uso desta medicação seja feito de comum acordo entre o paciente e o médico, ou entre a família do paciente e o médico, na impossibilidade do paciente se manifestar. De maneira nenhuma ele deve ser utilizado no tratamento do paciente se não existe esse termo, se ele não foi assinado ou pelo paciente ou por um familiar dele, se não existe essa autorização. De forma alguma. O pressuposto básico é que haja assinatura deste termo, porque o termo de consentimento esclarecido é um documento que, na verdade, exime a responsabilidade do médico. Ele é um documento por meio do qual o médico presta ao paciente ou aos seus familiares todos os esclarecimentos necessários do uso daquela medicação, o que pode acontecer no curto e no médio prazo em relação à própria saúde do paciente. Porque o Conselho Federal de Medicina autorizou, então, o uso de um medicamento que não é propriamente direcionado à doença? Primeiro, porque não há no mundo nenhuma vacina, nenhum medicamento eficaz para a gente combater a Covid-19. É uma doença absolutamente recente e está causando todo esse estrago e muitas mortes por todo o planeta, não é só aqui no Brasil, mas aqui o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso para que os médicos não sofram um processo ético, porque tradicionalmente não é um medicamento que seria aplicável e usado nessa doença, porque não há evidências científicas robustas de que ele é eficaz. Mas, diante da ausência de um medicamento específico e com algumas respostas bem positivas que o medicamento apresentou em conjunto com o antibiótico, que é a azitromicina, então o Conselho Federal de Medicina autorizou. Ele não recomenda, mas ele autoriza que o médico faça uso disso junto com o paciente ou com o consentimento da família do paciente. Óbitos já aconteceram, alguns de pacientes que estavam
em estado grave utilizando estas drogas, né? Algum processo aí já está rolando por conta disso? Na verdade, o paciente, quando já está entubado, já está com aquela ventilação, a droga é administrada para ele, mas no sentido da compaixão, porque não há nenhuma evidência de que ela possa ter um resultado positivo num caso de infecção mais severa. Não se tem isso. Eu não tenho conhecimento do uso de empregos de processo contra essa sistemática por morte do paciente, porque é sabido e é dever do médico informar que a droga não vai surtir nenhum efeito. O médico, quando vai administrar a medicação para o paciente, ele tem que mensurar se ela traz mais benefícios ou alguma possibilidade de benefício, ou se ela, naquele contexto, daquela situação daquele paciente, vai ser mais prejudicial do que não administrá-la. Então, não há ainda processos nesse sentido, porque a situação de esclarecimento do paciente foi efetivamente cumprida pelo médico. Então, o paciente não foi pego de surpresa, nem a família do paciente foi pega de surpresa, e também não se pode dizer que o paciente não viria a óbito se ele não tivesse tomado. Então, também não há uma comprovação efetiva de que a medicação usada foi a determinante do óbito do paciente, de forma alguma. É a Covid-19 que leva, por todas as consequências, o paciente a óbito. Você citou anteriormente o fato de que estas drogas elas são utilizadas, né, há bastante tempo para tratamento da malária, da artrite reumatoide, lúpus e outras tantas doenças. Mas se isso já acontece, por que os médicos eles não têm autorização para utilizar o mesmo protocolo para a Covid-19, para tratamento da Covid-19? Porque para lúpus, malária e artrite reumatoide, este medicamento já foi um medicamento testado, passou por todas as fases de testes exigidas legalmente para um fármaco ser liberado para comercialização. Então, ele não tem indicação natural para outros tipos de doença, muito menos para a Covid-19, que é uma doença tão recente. Então, ele precisaria ser testado diretamente para ver qual é a eficácia que ele tem no tratamento desta doença. O que se sabe, por exemplo, é que no caso de malária, a hidroxicloroquina e a cloroquina funcionam como um imunomodulador, que é um medicamento que levanta o sistema imunológico. E daí a autorização para uso na Covid-19 logo no início, porque ela afeta o nosso sistema imunológico que precisa de um reforço. Então, ela tem apresentado resultados mais positivos no início do tratamento da doença, quando os sintomas ainda são bem leves e quando o nosso sistema imunológico ainda não está comprometido. E quando o médico não defende a utilização destes dois medicamentos, né, da hidroxi e da cloroquina, e o paciente ou o familiar quer que o médico faça uso, indique para o tratamento, aí como que fica? É uma situação que tem acontecido com uma certa regularidade, porque o médico está autorizado a usar, mas ele não está obrigado a usar. E essa relação médico-paciente é uma relação assim que tem que ser muito próxima, é uma relação que se dá por absoluta confiança. Então, eu tenho alguns amigos que estão nessa linha de frente e que também não compartilham da veracidade desse medicamento para essa doença. Então, alguns médicos ou cedem em função da exigência do paciente, porque o Conselho Federal de Medicina autorizando, o médico também se isenta de responsabilidade. A responsabilidade do médico agora é informar o paciente tudo o que pode acontecer de efeitos colaterais dessa droga, e realmente existe. Agora, se você não tem nada para se tratar, e isso é uma expectativa e é uma possibilidade, uma esperança, o paciente vai querer, ele mesmo pede. Então, ou o médico cede
e aplica, atendendo à vontade do paciente, dentro da autonomia do paciente, ou ele, médico, deixa o tratamento para um outro colega que tenha mais afinidade com essa droga. E também você está dentro do contexto da autonomia do médico. Não pode haver contrariedade entre essas vontades. Ou médico e paciente estão afinados para tratar e seguir numa linha de tratamento possível, ou então eles têm que se separar. Não tem outra forma. Não é muito fácil, né, esse momento. E ninguém quer estar na pele desses profissionais agora, né? Doutora, muito obrigada por ter nos atendido aí de São Paulo, né, virtualmente, ter esclarecido todos esses aspectos agora. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer falar com todos vocês. Um abraço. Então essas foram as informações da doutora Mércies Nunes, Daniel, e eu volto com você.